Opa! Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Jordan William e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E gente, como há muito tempo aqui no canal eu só venho falando sobre Chainsaw Man, eu decidi hoje dar uma variada no conteúdo, falando um pouco sobre Berserk. O assunto que eu irei abordar nesse vídeo é acerca dos 8 personagens mais malignos que apareceram no mangá. Dessa forma, se você quiser saber quais são esses personagens, fique comigo até o final desse vídeo, pois ele será sensacional. No entanto, deixando de enrolação e já começando aqui a nossa bagaça, o primeiro personagem que eu gostaria de comentar aqui na nossa lista é o indivíduo Gambino. Gambino, galera, como vocês já bem devem saber, é o pai adotivo do Guts. O mesmo era um mercenário, o que já mostrava que ele não era um cara lá muito bem de vida. Porém, o que deixava esse personagem mais maligno ainda é o fato dele ter vendido o seu próprio filho, no caso o Guts, para o Donovan, vocês já sabem, fazer aquilo com o garoto. E mano, sinceramente, mesmo que adotivo, qual pai teria coragem de fazer isso com seu filho? Na moral, só de me lembrar desse ocorrido do Gambino, já me dá uma grande tristeza no coração. Sério, o que esse cara fez é simplesmente imperdoável. Ainda bem que ele não durou muito na série. Em seguida, depois do Gambino, outro personagem que também a gente pode dizer que é bem FDP é o conhecido Donovan. O Donovan, galera, como eu já citei anteriormente, foi o cara que comprou do Gambino a virgindade do Guts. E galera, eu nem preciso comentar do porquê desse personagem estar aqui. Só o fato de você fazer isso com a criança contra a sua vontade já é uma grande filha da putagem. E claro, só ressaltando aqui, nem precisa ter a vontade da criança. Se você já faz isso com um guri, você é horrível pra caramba. Então, não precisa nem explicar do porquê o Donovan está nessa lista. Logo mais, depois desse terrível ser humano, temos o nosso padre Mosgus. Mosgus, galera, pra quem não se lembra, é o padre que apareceu lá no Arco da Convicção. O mesmo, nessa parte da história, era responsável por castigar os fiéis que não obedeciam à igreja. O fato que tornava ele bastante maligno no mangá era a maneira que ele punia os hereges. Tipo, se você quiser ter uma ideia do que ele fazia, é só se lembrar das aulas de história sobre o que a igreja fazia com os infiéis na época da Idade Média. O cara fazia daquele estilo pra pior. Tipo, o Mosgus com seus capachas simplesmente torturavam as pessoas e também a matavam caso elas não seguissem à risca os ensinamentos da igreja. No mangá, inclusive, tem uma cena onde o Mosgus leva uma mulher para ser torturada simplesmente pelo fato dela reclamar da igreja sobre ela não estar dando comida suficiente para os refugiados. Tipo, mano, a mulher só estava questionando. Então, qual era o motivo desse padre fazer essa coisa horrível com a mesma? Sério, cara, não faz sentido. Mosgus, sem dúvidas, pelos seus atos, jamais poderia ficar de fora dessa lista. Continuando, logo após esse monge, temos em quinto lugar, simplesmente, o Rei de Midland. O Rei de Midland, galera, como vocês já bem devem saber, apareceu lá no arco da Era de Ouro. O mesmo, na sua primeira aparição, até aparentava ser um carinha de boa. Tipo, no início eu achava que esse cara era gente fina. Porém, com o decorrer do arco, quando aconteceu aquele fato do Griffith e a princesa, descobrimos que esse monarca era um baita filha da mãe. Pois depois que ele descobriu que a sua filha tinha se envolvido com o Griffith, ele ficou bastante pistola, o que até não é tão errado assim. Porém, o motivo dele ficar dessa maneira é o que deixa ele na nossa lista, já que o motivo dele ficar tão pistola com o Griffith é o fato dele ansiar ser o primeiro da sua filha. Quando eu digo primeiro, era o primeiro a, vocês sabem... Na moral, velho, esse personagem não era doido, cara? Bicho, dá até um nojo de comentar sobre essa cena. Para piorar, além de a gente saber disso, vemos uma cena onde esse rei simplesmente tenta escoisar a sua filha, o que foi com certeza algo bastante horrível. O bom, pelo menos, é que ele nem conseguiu concluir o ato, mas só o fato dele ter tentado fazer isso com a menor já deixa ele carimbado no nosso vídeo. Mas enfim, logo mais, após esse monarca, filha da mãe, temos o Imperador Kushan. O Imperador Kushan, galera, como seu nome já diz, era o líder do Império Kushan. O fato que tornava ele um personagem bastante maligno era a maneira que ele construía os seus soldados, mais precisamente os Darkas, que são essas coisas feias que você está vendo aí na tela. O Imperador, para formar essas criaturas, corrompe o feto de mulheres grávidas com entidades demoníacas, a fim de que elas gerem essas tais criaturas, o que já é sem dúvidas bem horripilante.
Porém, a pior parte disso é que quando a mãe tem o seu bebê corrompido, no mesmo instante ela dá à luz a esse terrível monstro, que logo ao nascer já estoura a barriga de suas genitoras de uma forma, meu Deus do céu, horrível. Sério, a pior parte disso é que esse imperador tem, tipo, inúmeros soldados desse tipo. Agora imagine o quanto de mulheres sofreram por esses soldados na série. Cara, é horrível demais, sério. Em seguida, continuando aqui o nosso vídeo, depois do Imperador Ganishka, temos em terceiro lugar, como personagens mais malignos em Berserk, o Apóstolo Willard. Willard, galera, pra quem não se lembra, foi aquele apóstolo que apareceu lá no arco da Era de Ouro. O fato que o deixa classificado nessa lista é os fatos que ele fazia como demônio. O mesmo, simplesmente, junto com seu bando, ia de vila em vila, matava os homens e violava as mulheres que encontravam. O que por si só já é bastante horrível. O pior é que no mangá o Kentaro Miura deixou isso bem explícito. Em uma cena inclusive do quadrinho, quando ele está indo atrás do bando do Falcão, vemos um quadro ele junto com seu bando, carregando os corpos das mulheres que ele tinha violado entre as suas lanças. Outra cena também que vale mencionar, que mostra que esse personagem era bastante maligno, foi a da vez que ele tentou escoisar a Casca. Na moral, bicho, essa cena foi bastante nojenta. O bom é que no final deu quase certo. E eu digo quase, pois depois aconteceu o eclipse e... meu Deus do céu. Vamos continuar. Em seguida, depois do Apóstolo Willard, temos em segundo lugar o nosso mancebo Griffith. Griffith, galera, como vocês já bem devem saber, é o líder do antigo e novo bando do Falcão. O jovem, em suas primeiras aparições na série, não parecia ser um personagem bastante maligno, e sim apenas um cara manipulador. Só ressaltando aqui, manipular não é errado. Mas enfim, Griffith no início da série era um carinha super de boas, apesar de ter feito em algumas ocasiões coisas bastante horríveis, como assassinar a rainha que a estava perseguindo e também eliminar o irmão do rei, que queria matá-lo. Todavia, a gente até entende esses casos, pois ambos queriam aniquilar o Griffith, então tá de boa. Mas o fato que deixa esse personagem nessa lista foram os atos que aconteceram no eclipse. Sim, meus amigos, quase todo vídeo de Berserk tem que falar sobre essa porra. Mas enfim, o mesmo nesse evento, como todo mundo já sabe, sacrificou todo o bando do Falcão para poder se tornar um das mãos de Deus. E isso já tornou ele um personagem pra lá de filha da mãe, pois a galera que ele sacrificou gostava bastante dele. Todavia, o fato que extrapolou todos os limites e que tornou ele simplesmente um dos personagens mais malignos da série, se não o maior, foi o fato dele escoisar a Casca na frente do seu melhor amigo Guts, que aliás era simplesmente o namorado da mesma. Mano do céu, não dá para perdoar esse personagem. Na moral, na minha opinião, se ele só sacrificasse o bando do Falcão e não tivesse feito aquilo com a Casca, eu até ia entender o garoto, pois ele, antes do sacrifício, estava com o corpo totalmente acabado e não poderia mais realizar o seu sonho. Então, o sacrifício que ele fez foi um passo para ele retomar o caminho do seu sonho. Então, apesar de filha da mãe, dá até para entender essa ação. Todavia, ele ter feito aquilo com a Casca simplesmente para deixar o Gantz com ódio, mano no céu, digo novamente, não tem cara. Bicho, a Casca, depois daquilo, ficou simplesmente maluca. Só agora, na reta final do mangá, que ela conseguiu ter uma melhora. Não 100%, mas foi uma melhora, já que ela conseguiu parar de ser doida. Então, bicho, por ele ter feito aquilo com a garota, que esse personagem tem figurinha carimbada nesse vídeo. Infelizmente, mas ele tem. Em seguida, depois do Griffith, em primeiro lugar, temos os membros das Mãos de Deus, que tem incluso o Griffith, mas eu vou citar os outros. E gente, eu nem preciso explicar, mas eu vou falar aqui. Para ser um membro da Mão de Deus em Berserk, você tem que sacrificar uma galera de gente para poder fazer parte desse grupo. Dessa forma, se o Griffith, que é um dos membros, teve que entregar todo o seu bando, imagine os outros 4. Ou seja, cada um deles teve que sacrificar uma galera importante para se tornar um apóstolo. Então, só se baseando no que o Griffith fez, só pelo fato de eles serem mãos de Deus, já torna eles personagens bastante malignos. Por isso, eu decidi pôr esses 4 membros, na verdade